Hoje, por exemplo, a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez, leva a vida de mais de 500 mil bebês ao ano no mundo. Então, 500 mil mulheres saem da maternidade de colo vazio por causa da pré-eclâmpsia. Eu sei hoje porque na época que eu me formei não tinha esse exame. Eu sei hoje que existe um exame e se ela fizer no primeiro trimestre, ela tem chance de, se descobrir que ela está no grupo de risco, evitar 80% dos casos graves de pré-eclâmpsia. Boa tarde, pessoal. Mais uma quinta-feira, Experiências Contam está no ar. Reafirmando nosso compromisso de mudar um pouco da sua vida profissional, do seu empreendedorismo e, óbvio, da sua vida como um todo. Por aqui, Daiane Andrade. Fala, pessoal! Mais uma quinta-feira com vocês. Tatiana Souza aqui, apresentando para vocês mais um convidado de peso para reafirmar o nosso compromisso de entregar o melhor conteúdo. Ela é médico obstetra, empreendedora digital, sim. Ela é filha da Dona Lia e do seu Flávio. Ela é mãe de pet da Pink, doutora Renata Lopes. Muito bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Doutora, pode falar doutora, Renata? Renata. Uhum. A gente gosta sempre de começar pelos primórdios. Você Tá. tem um lindo currículo, uma linda trajetória, num propósito lindo, que é colocar crianças no mundo, né? E aí você tem toda uma passagem também pelo digital. A gente quer percorrer toda essa trajetória. Bora. Conta pra gente como que foi a Renata desde lá do comecinho, desde a decisão para se tornar uma médica obstetra. A Renata, criança, queria ser artista. Queria ser cantora, não pensava isso, eu não pensava em medicina. Na verdade, eu até falava pra minha mãe, eu quero ser tudo menos médica. Eu acho que o negócio já tava assim me chamando. E eu tinha essa coisa... E eu tava nessa dicotomia, que eu queria ir pro lado das artes, mas eu adorava entender do corpo humano e tudo. E aí, eu decidi fazer a faculdade de medicina. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria cuidar de bebês, eu queria ser pediatra. Eu sempre me fascinei com bebezinhos. Cuidar da saúde dos bebezinhos e tudo. Mas, quando eu vi o meu primeiro parto, eu falei, eu acho que eu quero cuidar de bebezinhos dentro da barriga. Eu fiquei fascinada, eu fiquei assim, obcecada com a gestação em si, né? Do fato de gerar uma nova vida, como que esse poder da mulher, né, do sagrado que conecta ali o céu e a terra. Eu fiquei fascinada com esse processo. Aí eu decidi ser obstetra. Agora, de ser obstetra para pular para esse mundo digital, aí a gente vai contar algumas histórias. Mas, quando a gente se forma, né, ginecologista obstetra, a gente fica naquela dúvida. Eu vou mais para ginecologia, eu vou mais para obstetrícia. Eu nunca tive dúvida que eu ia para obstetrícia. Porque... Mesmo com todo... Porque a obstetria te exige muito horário, porque, gente, as crianças não mandam mensagem do tipo, vão nascer às 2 da manhã. Elas nascem às 2 da manhã. O médico por si só já precisa ter uma agenda aberta, né? Mas sim. o obstetra, e eu já falo por mim. Mas médico, coitado. No dia que minha filha foi nascer, já foi do nada. Então a agenda realmente tem que estar aberta, né? Tem, e aí foi algo que eu me questionei, né? Essa disponibilidade, essa ultra disponibilidade. Mas era um chamado que a questão da gestação virou quase uma obsessão. E aí, na residência, quando eu fiz a residência lá na Faculdade de Medicina da USP, então a gente entra em contato com muitas mamães que têm dificuldade para ter bebês, com gestações complicadas. E aí, quando eu entrei em contato com esse mundo, né, de mulheres nessa luta para conseguir um bebê no colo, eu falei, eu preciso fazer obstetrícia de alto risco, eu quero isso, eu quero ajudar essas mulheres. Ainda tem esse viés. Tem. Na verdade, eu lembro o dia que aconteceu isso. Menino, sensacional. Eu lembro o dia. Foi uma mãe que ela tem um histórico de ter múltiplas perdas por incompetência isquímico cervical, que é uma situação em que o bebezinho tá ótimo, mas o útero não segura o bebê. Ele abre, né? Então é uma situação assim... eu fico até arrepiada, porque assim, o bebê tá ótimo, ele tá lindo ali, mas de repente o útero, de uma maneira indolor, abre e ela perde o bebezinho. E às vezes algumas mães têm que passar por isso algumas vezes para ter o diagnóstico correto, o tratamento correto.
E essa mãe, ela tava... eram 4 ou 5 perdas que ela já tinha passado. E aí, nesse dia, ela estava tratada com um ponto lá no colo do útero para segurar o bebezinho dela. Mas a bolsa dela rompeu e, nesse momento, a gente tem que tirar o ponto. E ela sabia que o bebezinho ia nascer e estava numa prematuridade extrema. Então, ela sabia que o bebezinho não ia ter condições de sobreviver. E, nesse momento, ela começou a ficar muito agitada, muito agressiva com todos ali na sala. E ela queria sair para não tirar o ponto. Pra não Ela tirar o falou, não neném. vai tirar o ponto. E a gente sabe que isso colocaria em risco a vida dela. E aí uma pessoa impediu ela de sair da porta. Quando eu vi aquilo, aquela mãe passando por aquela situação do desespero... Não, eu fico com a voz meio embargada até hoje. Que história. Aí eu falei, deixa aí, calma. Naquele momento ela precisava daquilo. E aí eu conversei com o marido, enfim. E aí eu lembro que nesse dia, depois essa mãe ficou bem, tá? E depois ela conseguiu o bebezinho dela, então a história teve um final feliz. Não foi Graças nessa a dia, Deus. mas foi em outras. Mas foi nesse dia que eu falei, eu vou me dedicar para que mulheres não passem por isso. Então, Lindo. eu lembro quando eu decidi fazer obstetrícia mais voltada para essa questão do alto risco, de mulheres que têm dificuldade para ter o bebezinho no colo. E aí eu me dediquei a vida para isso. Eu fiz especialidade em medicina fetal, né? E é a gente fazer os exames de ultrassom para ver o bebezinho dentro da barriga e tudo. E para aquelas mães de primeiras viagens, é aqueles momentos desesperador, né? O primeiro, a hora que você vê o morfológico, essa sequência toda. Primeiro, assim, o coração tá batendo, Ufa, morfológico e tal. E aí depois, vamos colocar fast forward. O outro divisor de águas na minha vida foi a pandemia, né? Foi 2020. Que eu acho que todo mundo tem uma história para contar, Exato. né? Todo mundo lembra o que a gente passou, mas foi nesse momento que eu fui pro digital, né? Então aí teve um outro grande evento na minha vida e eu sei exatamente o dia também. Olha só. Foi Marca outro- por eventos. Não, foi muito marcante. Foi dia 12 de abril de 2020. Olha, tem data. Tem data. Foi. Por quê? Naquele momento daquele desespero, lembram-se que a gente não sabia o Meu que era o Deus, Covid como direito, a lembramos. gente achava que era meio ebola, que todo mundo ia morrer. E aí a gente foi convocado lá no Hospital das Clínicas, assim, ó, uma parcela de vocês vai ficar aqui cuidando só de Covid e outra parcela vai para o hospital universitário para continuar tocando as gestações normais, né? sim. Digamos assim. E aí eu percebi naquele momento que eu falei, bom, eu não moro com a minha mãe, com o idoso, eu não tenho filhinho pequeno, Deus está me convocando para ter coragem nesse momento. Então, assim, se alguém tem que falar, eu vou ficar aqui, sou eu, né? Então, eu falei, vou ter essa coragem. Aí, fiquei lá com as gestantes que tinham Covid, né? Então, o HC virou um grande covidário, né? Então, as Sim. gestantes, assim, era um hospital de referência para as mães que tinham Covid, mães, né, grávidas, irem para lá. E aí, em dia 12 de abril de 2020, eu tava de plantão, que era um domingo de Páscoa e dia do obstetra. E nesse dia chegou uma grávida com insuficiência respiratória muito grave com Covid. Ela ficou um tempo na ambulância sem oxigênio, ela chegou realmente numa situação assim gravíssima, grávida de 30 semanas, que dá mais ou menos 7 meses e meio, e foi para UTI. Naquele momento a gente começou a monitorizar o bebezinho. E aí o bebezinho começou a desacelerar o coraçãozinho e a gente falou, a gente precisa fazer o parto para salvar a vida desse bebê e dar a chance para essa mãe ficar bem, porque todos os procedimentos nela também são facilitados quando ela não tá mais grávida. Sim. E aí a gente falou lá pro pessoal da UTI, pois vamos levá-la pro centro obstétrico para fazer o parto, a gente tem que fazer uma cesárea agora. Aí eles assim, ela não pode sair daqui. E se ela sair daqui, ela não tem condições de transporte, ela não pode sair da UTI. Pra Porque vocês ela tava fazerem no o parto. oxigênio. Ela tava no oxigênio, ela tava entubada e ela não tinha. já tava entubada. Ela tava entubada, ela tava no oxigênio, ela tava com aquele aparato, mas mesmo ela poderia ir entubada pro centro obstétrico, mas ela não tinha condições de transporte. Ela falou: se a gente transportar ela até o centro obstétrico, ela não aguenta. Ela não vai sair daqui. O risco era maior. O risco era maior. E aí a gente vai perder as duas. Porque era uma menina, Era uma menina. a bebezinha, Elisa. Aí a gente tomou a decisão, naquele momento, eu e os meus colegas de plantão, de fazer uma cesárea no leito de UTI, no quarto. meio da UTI. No meio da UTI, num quarto.
Aí eu lembro da cena de eu indo pro centro obstétrico, pegando uma caixa de cesárea, assim, ó, no corredor do Hospital das Clínicas, olhando pro céu e falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que é essa decisão correta? Será que isso que vai ajudar essa mãe? Enfim, aí a gente pegou a caixa de cesárea, o pessoal da pediatria montou um leito pro bebê ali, improvisado, um bercinho, porque era um prematuro, né? Sim, tem que ir pra E todos aí os eu vi a aparatos. mobilização das pessoas, porque assim, naquela época a gente via o pior e o melhor, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava em pânico, que a gente não sabia o que que era, as pessoas se mobilizando assim, precisa ser feito? Precisa ser feito. Então, a gente decidiu fazer o parto num leito de UTI. E aquilo parecia uma cena de filme naquele momento, porque a gente estava ali no leito de UTI, um silêncio, porque a UTI parou para ver, imagina, um bebê nascendo no meio da UTI, né? Uma cirurgia num quarto, né? Porque você não faz uma cirurgia num quarto, né? Exato. Normalmente, né? E aí era uma porta de vidro, assim, e eu tava ali fazendo parto junto com a residente, e olhei aquilo ali, a UTI parada, todo mundo olhando pra gente, era um vidro, porque foi uma UTI improvisada. E aí eu vi atrás dos médicos, no outro leito, uma senhora rezando, porque não tava todo mundo Que lindo. inconsciente. Sim. Então, uma senhora ali rezando pela gente. Ela tava vendo que ia acontecer alguma coisa ali. Ela não sei se ela sabe exatamente o que estava acabou que se fez acontecendo. parte do momento ali. Então, exatamente. E aí foi feito o parto. Aí, quando a bebê nasceu, apesar de tudo, dela ser prematura, da mãe estar entubada com uma anestesia geral, porque a bebê fica mais deprimida, a bebê chorou quando ela nasceu. E aí, aquele silêncio, você só viu o choro da neném. Nossa, que Então, assim, bênção. aí eu olhei pra Juliana, que tava comigo ali, e eu falei assim, ó, no filme da nossa vida, quando vai passando esse filme, esse dia vai estar na nossa cabeça. Porque é muito... Porque foi, assim, realmente é um dos momentos, assim, mais emocionantes que eu passei sendo obstetra. A bebezinha ficou bem, a mãe, depois de 2 meses, saiu da UTI, também ficou bem. Graças Já a engravidou Deus. de novo, teve gêmeos. Eu Nossa, tenho contato com ela, com a agora. Mayra. Derrubaram a casa. Então, já teve gêmeos, a Elisa ficou ótima também, mas naquele momento, assim, foi tudo muito novo pela situação e esse parto teve uma repercussão. Por causa desse parto, a gente foi convidado para dar entrevista pro Marcos Mion, pro Fantástico, para um monte de coisa, e nesse momento, onde eu vou chegar com isso? Nesse momento, eles falavam, então, doutora, qual que é o seu Instagram profissional? Pra gente divulgar você. E eu tinha o meu Instagram pessoal, que tinha eu e a Pink, né? Eu, a Pink, O naquele sofá momento, da casa. sofá da casa. Eu falei assim, poxa, e agora, né? Então, eu vou ter que fazer um Instagram profissional. Aí eu fiz um Instagram profissional por causa desse parto. Olha só que Por incrível. causa desse parto, porque eles estavam pedindo tal, e teve uma repercussão. Então, o Instagram já começou com alguma movimentação, porque foi esse evento. E aí, nessa época, eu estava na linha de frente. Foi uma época das mais difíceis da minha vida, porque como obstetra, eu tô acostumada à vida, né? E naquele momento a gente estava lidando com gestantes que a gente não sabia se ela ia sair viva daquilo. A gente estava colocando gestante de barriga para baixo, pronada. Vocês lembram dessa situação? Sim, E, assim, e pronar uma gestante com a barriga. Então, era a maca que tinha que ter um buraco no meio. Aí a gente colocava a gestante, aí ela fazia FaceTime com o filho que estava em casa, porque ela não sabia se ela ia ser entubada, se ela ia acordar ou não. E eu voltava para casa sozinha, porque eu não via a minha mãe, porque eu falava, eu não vou levar Covid para minha mãe. Claro. Eu nunca vou me perdoar. Eu não via ninguém, porque eu tava na UTI Covid o dia inteiro, e eu não queria levar o Covid para alguém. Então, eu tava muito sozinha. Então, o que aconteceu? Quando eu tive meu Instagram profissional, eu liguei a câmera do celular e eu falei, eu preciso falar com alguém. Eu vou falar com o celular. Aí eu comecei a falar sobre gravidez. E aquilo também me curou de uma certa maneira, porque lá no HC a gente, né, dava aula para os residentes, para os alunos, veio a pandemia, cortou tudo, então tem essa coisa de eu gostar de falar sobre gravidez, aquilo estava também em mim, eu não estava vivendo aquilo, eu não estava tendo contato com ninguém, então eu liguei a câmera do celular e comecei a falar sobre gravidez. Assim, sem foco, falando gravidez, falando gravidez de alto risco, de trombofilia, de gravidez saudável, de gravidez normal, e aquilo foi pegando uma atração, e quando eu comecei a ter o feedback das pessoas assim, ó, porque eu vi uma informação aqui
eu consegui fazer o exame que eu precisava, eu consegui fazer o procedimento que eu precisava e agora eu tô com meu bebezinho no colo. Isso pegou em mim de uma maneira que eu comecei a perceber o poder da rede social, de você impactar pessoas no meio de uma maneira quase ilimitada e você não tem no seu dia a dia. Porque quando você está na prática de medicina ali no seu consultório, você está impactando aquela vida que está na tua frente, que é claro que é muito importante, mas quando você dá uma informação para uma audiência maior, é uma outra história, né? E muitas das pessoas que às vezes não conseguem ter acesso a uma consulta com você. Exato. Eu falei assim, eu preciso democratizar essas informações. E aí, quando eu vi, lembram-se, agora eu vou conectar uns pontos. Lembram-se do caso que eu falei para vocês, que foi que eu decidi fazer obstetrícia de alto risco, que a mãe estavam querendo impedir ela sair da sala, que ela ia perder o bebê. Esse caso é um caso de incompetência cervical, né? Aí eu lembro que eu estava fazendo isso, eu estava vendo que as pessoas estavam gostando das informações, aí chegou uma informação no meu direct de uma mãe com incompetência cervical. Falou assim, ó, porque você falou que tinha esse exame para fazer, eu fui, eu precisava fazer, eu dei o ponto no meu colo do útero e hoje eu tô com o meu bebê, e se não fosse isso, eu não teria o meu bebê. Quando ela falou isso... O poder de alcance e de impacto é muito grande. Porque foi, né, olha as coisas, né, eu falei assim, nossa, foi esse caso que eu falei, nossa, eu preciso fazer obstetrícia de alto risco, aí eu comecei a ver que a rede social permitiria ajudar mais pessoas, aí a minha obsessão virou, eu quero conseguir mandar informação para cada vez mais pessoas, e aí que o Instagram começou daí, né? Mas ele era desorganizado, eu fazia sem metodologia, né? Gente, eu pegava, sabe, aula, que você dá aula com PowerPoint, essas coisas, e como naquela hora eu não tava dando aula para ninguém, eu ligava o celular, aí ficava lá nos stories, sabe aqueles pontinhos que até cai quando você coloca? Eu ficava dando aula, tipo assim, de 40 minutos. Nos stories. Olha só. E aquilo me curou na pandemia. Aquilo me curou. Porque eu não estava bem. Era uma maneira de você se conectar com o mundo, que você tinha perdido a referência, obviamente, por causa de conversar, né? De falar. De ter algum contato, assim, com pessoas. E hoje eu vejo que Deus, enfim, ele faz os planos muito melhor que a gente, né? Com certeza. Então, as coisas precisavam ter acontecido de determinada maneira para hoje a minha obsessão agora virar dar mais informações para cada vez mais pessoas. E aí outro divisor de águas foi ter conhecido o Lucas Scodeleri e a Pandora. E aí, com o conhecimento estratégico dele e a visão dele, porque ele conseguiu ter uma visão antes de mim, da grandeza que podia ser esse projeto, consegui organizar o negócio para ele tomar tração de uma maneira organizada e estratégica para cada vez crescer mais. E eu lembro também o dia que eu vi o Lucas num podcast, e aí eu olhei para ele e falei assim, esse homem, ele é de Deus, eu vejo Deus nele. E eu não sabia o que assim, ele tava falando de relacionamento, eu falei, não... Eu vejo, ele é um guerreiro de Deus aqui. Eu preciso ter contato com esse homem. Eu descobri o telefone da secretária dele. Na época que eu conheci, eu sei que isso não é a métrica mais importante, mas só para vocês entenderem. Na época, eu tinha 50 mil seguidores, ele tinha 30 mil. E eu falei para a secretária dele, esse homem vai crescer de uma maneira tão absurda que daqui a pouco ele não vai ter horário para mim. Eu quero que agora você consiga... Eu consegui ver nele um negócio ali, que assim, eu vi ele naquele podcast, eu fiquei muito impactada, e ele tava falando de relacionamento, né? Ele tava falando de relacionamento. Mas eu fiquei impactada, eu falei assim, eu preciso ter contato com ele, de alguma maneira, eu acho que ele vai me ajudar na minha vida, me alavancar. E aí eu falei, você consegue aí dar seus pontos, que eu quero falar com ele a cada 15 dias. E aí, esse foi o outro divisor de águas para mim também. E eu vejo Deus em todas as etapas. Que legal, doutora, que legal. Aí eu acabo te chamando doutora, Renata. Renata. Até o final do episódio, até o episódio eu vou. Tá tudo bem. E aí você, de fato, viveu esse divisor de águas, porque hoje você tem uma rede carregada de uma pequena bagatela de 730 mil seguidores. Majoritariamente, a quem de fato você fala? Você está direcionado ao teu público hoje, são mulheres buscando a gravidez, ou já são mulheres grávidas?
com isso, você acaba ministrando treinamento. Como que tem sido a tua relação agora com a rede digital e para quem efetivamente tem sido seu público? Meu público, majoritariamente, são grávidas, mulheres que estão nas tentativas para engravidar ou que acabaram de ter um bebê. Então, que estão nesse ciclo aí. Eu quero ter um bebê ou eu já estou grávida, que é a grande maioria, né? Porque aí começa, você engravida e você começa a entrar num mundo e você entende que, nossa, tem muitas coisas que eu não conheço. Eu achei que era só ficar grávida. Não, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui que eu preciso conhecer. A gente nem emendava, a gente achava também que era só ficar grávida. Era só ficar grávida, não, então... E aí tem uma parcela também de médicos, né? Mas a maioria são mulheres que estão nessa jornada aí para ter o bebê no colo e querem informação, né? E surgem muitas dúvidas, né? Vamos combinar. Se viesse um manual, seria perfeito, mas nem tudo na vida tem um manual de 200 páginas para você ler, né? Então, muitas perguntas você deve responder, tipo, pode comer sushi? Pode comer... Nossa, você né, pegou gente? um ponto. Salsicha? Eu só descobri Pode que não comer podia salsicha? Você Porque pegou um salsicha, ponto. né? Então, assim, Eu um gosto de salsicha, dos gente, mas, temas né? mais hot que existem é o que pode e o que não pode na gravidez. Exato. Porque, assim, a mulher pega o exame de gravidez positivo, vira um ser cheio de dúvidas. Aí, Sim. né, ele vira um ser cheio de dúvida dúvidas. ambulante. E aí começa a pensar assim, eu posso isso, eu não posso aquilo, e a questão da alimentação e questões assim, que estão muito na cabeça da grávida, que eu falo para elas não têm um minuto de paz, né? Porque sim, elas são bombardeadas toda hora, e o que eu quero fazer assim, ó, um meio termo entre a desinformação e o terrorismo, né? Porque não é legal você ficar na desinformação também, Exato. mas também não é legal o terrorismo que às vezes fazem na cabeça dela, né? Tem meme, coisas muito engraçadas sobre esse negócio de gravidez, né? Acabei de ficar grávida, aí você começa a ouvir. Não, você vai ter parto natural, né? Não, você vai ter cesárea, né? Obviamente. Não, mas você... Aí começa uma coisa e é todo tempo isso. Então, eu quero trazer esse meio termo. E o meio termo é informação de qualidade. E aí, essa coisa de democratizar a informação de qualidade para elas, né? Mas a questão de dúvidas com alimentação é um dos temas mais esperados dela. Então, tem as frutas, tem a comida, o sushi e tudo isso. Tem a questão também que tem muito hoje em dia, que está na cabeça da grávida, de toda grávida, é o aumento da incidência do transtorno do espectro autista, né? Que isso é notório. Exato. Né? Exato. Eu estava até conversando com uma colega minha de profissão essa semana, quando a gente estava na faculdade, bom, eu estava na faculdade há bastante tempo atrás, né? Na faculdade há 20 anos, eu não conhecia nenhuma criança com TEA, com transtorno do espectro autista. Hoje, eu acho que isso, acho que todo mundo consegue se identificar com isso, né? Que alguns anos atrás a gente não conhecia, hoje a gente tem vários exemplos perto, próximos de É verdade. né? E a questão o que o TEA tem tanto a ver com gestação, por exemplo? Porque vários fatores de associação a esse diagnóstico, aliás, a maioria deles acontecem intraútero. Que é no momento que você está fazendo uma programação do seu neném. Então, eu quero levar esse tipo de conceito para elas sem trazer culpa, entendeu? Mas do tipo assim, ó... Porque o que... às vezes, existe no imaginário das pessoas, né? Tipo, nasceu, começou o game agora com outra coisa, né? Tipo, eu quero um bebê vivo pra eu cuidar aqui, né? Agora começou o jogo ali. Não, começou o jogo há 9 meses. Há 9 meses. Então, assim, há 9 meses você está fazendo uma programação do seu bebê. E sim, o que acontece dentro da barriga programa aquele serzinho pro resto da vida. Então, programa se ele vai ser uma pessoa com tendência para engordar, se ele vai ter tendência a ter hipertensão, se ele vai ter tendência a ter diabetes, se ele pode ter mais tendência a ter transtorno de déficit de atenção. Sim. E inclusive, o autismo, então, também... Inclusive, um dos fatores de associação ao TEA que tem a ver com gestação, assim, mais predominante é a questão da prematuridade, por exemplo. Então, a prematuridade é o bebê que nasce antes do tempo, que é o bebê que nasce antes de 37 semanas, né? Hoje em dia, a gente vê que várias coisas estão melhorando na assistência e tudo, mas por que a prematuridade está aumentando? A prematuridade, o índice de bebês que nascem antes do tempo está aumentando. Jura? Não está diminuindo.
né? Está aumentando. Tem várias coisas. Mulheres estão engravidando mais frequentemente acima de 35 anos. Tem mulheres que estão recorrendo mais às técnicas de reprodução assistida. Tem mais gêmeos. Então, várias coisinhas e tudo. Né? Complica um pouco mais. Complica um pouco mais. Então, a prematuridade tem a ver, por exemplo, tem uma associação ao TEA. Os problemas de tireoide na gestação não tratados. A grávida engravidar em obesidade. Isso tem a ver com o aumento da incidência do TEA. Né? Então, assim, a gente vai vendo que várias coisas têm a ver com os hábitos da modernidade, porque alguma coisa está acontecendo. O que acontece que houve um aumento expressivo de mais de 300% nos últimos anos? Né? E aí a gente percebe que tem essa coisa de começa desde a gestação. Né? Então, dar essas informações para elas e isso dá a maior chance delas terem um bebê saudável no colo. Exatamente. E como você bem disse, democratizar a informação, porque De qualidade. Exatamente, porque nem muito, infelizmente, o acesso a uma consulta com você ou acesso a uma consulta de qualidade, né, uma consulta assistida, por muitas vezes, infelizmente, não é de acesso a elas. Mas principalmente essa questão de, às vezes, alimentação, né? Algumas pessoas têm acesso de mandar uma mensagem para o seu médico. Ai, tô com uma dúvida, eu vou sair, posso comer e tal? Poucos têm esse acesso. Então, perguntar pelo Instagram ali, você ter, e eu vejo que prontamente você responde, tem uma interação dentro da sua rede, a pessoa ter esse acesso, Exato. É basicamente se sentir de fato sua paciente, né? Exato. Isso esbarra com várias coisas que para médico é complicado, por isso que a gente tem vários colegas de profissão que conversam comigo e tal, porque o que a gente vê médicos da minha geração, eu tenho 46 anos, tá? Médicos da minha geração têm mais dificuldade nessa coisa de rede social. Você ligar o celular e começar a falar. Em relação à medicina, tem um preconceito de você virar blogueira. Ai, você tá blogueirinha agora. É o que eu mais ouço. É o que eu mais ouço. E é o que eu vejo que elas, às vezes, ouvem, porque às vezes elas pegam uma informação, querem trazer isso para a prática delas do pré-natal, porque a informação não substitui uma consulta médica e nunca substituirá, Sim. né? Mas com informação elas conseguem fazer melhores escolhas. E melhores perguntas, eu acho que Exato. o fato é, se eu tenho a informação e não no terrorismo, eu posso fazer melhores perguntas. Exato, para conseguir fazer melhores escolhas. No final das contas é isso. Exato. Só que às vezes elas querem trazer, você tá vendo essa blogueirinha aí? Entendeu? Então, assim, existe essa questão. Então, o que eu vejo? A geração, as gerações mais jovens, elas têm muito mais facilidade em entender, gente, o mundo mudou. O mundo mudou, né? Então, hoje eu vejo que os médicos da minha geração têm uma relação, assim, com a rede social um pouco do tipo, putz, gostaria de ter essa visibilidade, porque querendo ou não, bom, cada um pode ter um propósito com rede social, mas é inegável que é um grande cartão de visitas. Exato. É um grande cartão de visitas e sobe vários índices, né? É o que você falou, você pode levar informação de qualidade, você pode ensinar e você pode fazer o oposto, né? Eu brinco que é uma ferramenta de comunicação super poderosa, mas eu fico me perguntando, você, por exemplo, você tem 700 mil seguidores, qualquer coisa que você fale lá, você vai impactar 700 mil vidas. É muita responsabilidade. Exato. Então, é por isso que tem muito estudo por trás, né? Eu, assim, na minha formação, tem um mestrado em medicina fetal, tem anos de estudo, de formação, para eu conseguir falar aquilo. E então, a gente tem que ter o senso de responsabilidade. Exato. Né? A gente tem que ter o senso de responsabilidade. É uma ferramenta que você pode usar e você pode cair de uma hora para outra. Se você... A gente vive essa época de cancelamentos, não é verdade? Então, você tem que usar com muita responsabilidade, porque sim, às vezes você fala alguma coisa, se você fala alguma coisa inadequada ou que não tem fundamento, quando você tá nessa vitrine, né? Você tá exposto, Você né? tá exposto. Então, lidar com essa exposição é uma coisa que muitos médicos também têm uma certa dificuldade. E como que é você, né, olhando essa geração, olhando os médicos, né, e acompanhando a sua trajetória, como é que você lida com o seu diferencial, por exemplo, nas redes sociais? Como é que você programa isso? Como é que é a estratégia? Como é que você funciona nas redes sociais? Olha, eu já pensei sobre isso e desde o começo as pessoas falavam pra mim,
mas como que você consegue falar essas coisas de uma maneira simples? Eu acho que esse virou o meu diferencial. Eu falar de coisas que são técnicas de uma linguagem acessível. E aí me perguntar, você fez curso de oratória? Você fez... Não fiz, mas lembra, agora eu vou conectar um outro ponto. Lembra da Renata criança? O que ela queria ser? Artista. Tava lá, era o segundo step. O que ela queria ser? Então, eu vejo que de uma certa maneira, como eu digo, o Papai do Céu é muito perfeito. Por que também dá certo? Porque tem essa questão de, eu acho que a linguagem é acessível para elas, isso vai bem, mas o fato de falar, de conseguir fazer vídeo e tal, isso agrada quem? O que a Renata queria ser. Exatamente. E que na época, no final das contas, gente... você conciliou os dois, né? Os dois, só que na época que eu entrei pra faculdade, quando que a gente ia imaginar que a gente ia conseguir juntar essas coisas? É verdade. Nunca, porque era assim, era quase uma escolha pra toda a vida. Tipo assim, você escolheu ser médica, você nunca vai ter que usar nenhum dom artístico, entre aspas, né? Exato. Pelo contrário, tem que ser aquela imagem mais séria. Mais séria. Né? Entregar mais respeito. Mais respeito, exatamente. Então, aí é isso. Então, a rede social trouxe isso. Eu acho assim, eu não falo com ela sempre de jaleco e tal. Eu tô ali na minha casa, elas veem um pouquinho do lifestyle também, elas gostam. Perguntas assim, sabe, de menininha, e o batom tal pode ir na gestação e tal, não sei o quê. Então, eu acho que o diferencial, respondendo, é a organização de ter uma linguagem acessível, você juntar informação também com alguma diversão, algum entretenimento. Entendeu? Ali. Eu acho que você trouxe na fala, né? Assim, você juntou tudo o que você fazia bem ou que sonhava em fazer bem e com a sua prática, porque você tem muitos anos de carreira ali atendendo, você falou de fazendo curso com a galera mais nova, trabalhando com residente. Vamos pensar, gente, um residente é a pessoa que chegou ali e não sabe nem... Né? Então, o seu linguajar muito técnico também não deveria ser tão, né, coloquial naquele momento. Então, você precisava trabalhar isso. O fato de eu estar no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, dar aula, isso é um treinamento. Puxa, eu fiquei lá 17 anos. Então, isso é um treinamento de oratória. Então, você fez curso de oratória? Não. Eu tenho na prática. Mas por tabela, sim. Mas por tabela, porque você dá aula para residente, você dá aula em congresso e tal. Mas aí eu acho que é isso. Porque, por exemplo, a geração mais jovem, ela tem facilidade com a rede social, com o TikTok, com o YouTube, com não sei o quê. Mas ela não tem 17 anos de experiência. Exato. Aí quem tem 17 anos de experiência, 20 anos de experiência, não tem a questão da rede social ali. Tem preconceito na classe médica, sim. Quem faz, começa... o que eu ouço muito. Nossa, virou blogueira agora, né? Virei. Eu vou te dar um dado interessante. Assim, algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de estar numa aula de sucesso do cliente para médicos. Legal. Eram todos, né, de diversas áreas da medicina. E um dos capítulos desse curso era mídia digital. Eles tiveram a oportunidade de conversar e de tirar algumas, né, informações e aprender ali sobre o Google, como é que funcionava as ferramentas digitais, como é que eu olho para os dados, porque no final do dia você tem que ter... Ser empreendedor digital, e a gente quer ouvir um pouco sobre isso, requer outros skills. Né? É a forma que você olha para o dado. Tinha um público grande nessa turma de médicos, tinha obstetras, psicólogos, clínicos gerais, dentistas, né? Toda essa gama estava lá nessa aula. E eu achei fantástico, porque é um nicho e precisa destacar, né? Exato. Embora sejam pessoas que são de uma geração que isso não existia, como tudo é necessário quando há mudanças, a pessoa precisa se adaptar. Exatamente. Então, a pessoa que, nossa, tem um pouco de preconceito ou tal, tem um pouco do tipo, putz, eu queria. Por quê? Porque é o seguinte, mesmo que não seja, eu quero vender infoproduto, mesmo que não seja nesse... Assim, é um cartão de visita pro médico. Sim. E hoje, gente, se o médico não existe em rede social, ele não existe. Então, porque na minha época era o quê? A gente distribuía, cartão, vocês lembram? Não sei se vocês são mais jovens, né? Sim, Vocês lembram? Era cartão, assim.
E você dá o E cartão. todos os médicos eram parecidos, eram brancos, escrito em preto. Então, eu já comecei assim, pra você ver, né? O meu mestrado lá na USP, a capa do meu tratado era rosa pink. As pessoas já olhavam assim, coisa estranha com essa pessoa. Mas é isso, no branquinho e tal. O meu já era rosa também. Era rosa. O cartãozinho. Mas a maioria é isso, branquinho e tal. Mas a pessoa, nem que seja para ser uma vitrine para o meu trabalho, para ela existir, porque hoje você vai querer um médico, você vai procurar onde? Gente, os dados dizem pra gente que a maioria das pessoas Vai no Instagram. vai no Instagram. Mas é Antes mais do difícil, Google. Você né? colocou muito bem colocado que, embora isso não tenha que ser uma métrica, quando você colocou os seus 50 mil seguidores contra os 30 ali do Lucas, de fato, eu reforço, embora isso não tenha que ser uma métrica, mas inevitavelmente as pessoas olham. Sim. As pessoas procuram no Instagram e falam, uau, já tem tantos mil seguidores, final nossa, de deve ser contas- bom, vou me E no final contar. das contas, quando é um número real mesmo, porque a gente sabe, né? Sem falar daquelas Exato. coisas, quando é um número real mesmo, o número em si, você pode falar, é um critério de vaidade ali. Mas tem um outro lado, do tipo, virtudes precisam existir para você conseguir determinados resultados. Uhum. Número 1. E número 2, o número importa sim. Porque se eu quero que essa informação chegue para mais grávidas, Exatamente. preciso do número, Você precisa impactar, né? né? Porque Precisa faz alcançar essas diferença pessoas. Exato. para você alcançar essas pessoas. Porque eu sei que se ela fizer... Hoje, por exemplo, a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez, leva a vida de mais de 500 mil bebês ao ano no mundo. Então, 500 mil mulheres saem da maternidade de colo vazio por causa da pré-eclâmpsia. Eu sei hoje, porque na época que eu me formei não tinha esse exame. Eu sei hoje que existe um exame que, se ela fizer no primeiro trimestre, ela tem chance de, se descobrir que ela está no grupo de risco, evitar 80% dos casos graves de pré-eclâmpsia. Quanto que é 80% de 500 mil? Eu sou ruim de conta, enfim, não sei. Ia dar quanto- 360 mil. Uhum. Você já imaginou você conseguir salvar potencialmente 300 mil bebês ao ano? Uma Uau. informação? Os dados, Exato. né? Hoje, Então, assim, é por isso que vira uma certa obsessão. Você fala, eu quero que essa informação chegue. Precisa Eu quero essa chegar. informação. Porque, assim, apesar de a gente saber que hoje em dia o acesso é muito heterogêneo no nosso Uhum. país, né? A saúde e tal. Mas, quando ela tem informação, ela tem a opção de falar, será que eu vou dar meus pulos aqui para conseguir isso? Mas se ela não sabe a informação, ela não tem nem essa opção. Entendeu? e a medicina é acho, né, do que a gente tem hoje, que evolui a cada dia também. A E cada hoje dia. não dá, assim, você acabou de falar, tem exame pra isso, exame pra aquilo, Então, assim, não dá pra gente... Onde é que a gente pesquisa isso hoje? Né? Não Então, tem. E são pesquisas muito, Então, muito específicas, né? né? Então, e as coisas mudam demais, gente. A obstetrícia, porque eu vejo assim, determinadas áreas da medicina, já que a gente está falando de medicina, tem épocas que determinadas áreas estão meio num platô e depois elas ganham um salto e depois elas vão no Uhum. platô. A obstetrícia, ela ganhou um salto desde 2010 impressionante, mudou tudo. O nosso conceito de epigenética, que você está programando metabolicamente o seu bebê, exames preventivos, a importância da alimentação, a importância da suplementação. São coisas que, assim, se você não se atualiza, a medicina que eu aprendi, que eu saí da residência em 2003, tem nada a ver com a medicina que eu faço Não, hoje. Só um parênteses, que daí muito vem do que a gente escuta da nossa mãe e da nossa avó. Nossa, mas na minha época não tinha nada disso. Você tá tomando o quê? Por que você tá tomando? Não tomei nada. Pois é, e deu tudo certo. Exatamente. Não, dá chazinho e toma isso. Mas eu acho que Porque exatamente é essa, né? Tipo, a própria medicina na época não era preparada não foi tão preparada como a de Não. hoje tá, E né? hoje a gente percebe que algumas coisas, assim, por exemplo, comer comida de verdade é uma das melhores coisas que você pode fazer pro seu filho. Tipo, você não comer o que tem em saco no supermercado, comer comida mesmo que você compra na feira e no Uhum. açougue, né? eu acho que tem dois Exato. fatores, né? A gente agora é mais democrático na informação e a gente tem... E essa democracia de poder abrir a informação ajuda a gente a conhecer mais as coisas, né? Você trouxe na sua fala, a gente não via tanto TEA. Mas eu acho que não é que a gente não via, não era divulgado, porque a gente não conseguia nem diagnosticar o que era, né? Lá, alguns anos atrás, né? Uhum. Hoje não, hoje a gente consegue, né? E isso tá mais rápido de ser acessado, né? Antigamente a gente esperava o Jornal Nacional para saber das coisas. Hoje
Você pega o YouTube, você pega o Google, você usa um monte de plataforma para isso, né? É a nova Exato. TV aberta, né? Vamos É a dizer nova assim. TV aberta. Então, Só que assim, mais não rápida, né? não consigo pensar em ferramenta mais poderosa do que os stories atualmente, né? E que é aquilo que você falou. Que você pode usar para o bem, você pode usar para o mal, você pode... Exato. Enfim, mas você reconhecer isso... É isso, assim... a gente tem que ir se adaptando ao que vai acontecendo no mundo. Exato. Então, os Exato. médicos da minha geração, existe uma parcela deles que tem essa dor. Do tipo, Uhum. eu quero utilizar essa ferramenta, mas eu não sei por onde começar, né? Uhum. Então, tem isso também. Ótima pergunta. É. Por onde começar? Como é que é você dividir seu tempo hoje? Porque você precisa aprender uma coisa nova, um novo skill, né? É. Por onde se começa? Olha, toda dor vem do conhecimento que você não tem. Então, a primeira coisa é você se informar. A gente tá falando de informação para grávida e tudo. Para os médicos que querem entrar nessa, é informação mesmo. Porque, assim, por trás de tudo, para você ter melhores resultados, tem uma certa estratégia, né? Tem que ter uma certa estratégia. E aí, o que vai diferenciar o joio do trigo, vamos dizer assim? Tem que ter estratégia e tem que ter a disciplina do todo dia, né? E aí, o que a gente vê também em relação aos médicos, já que estamos falando dessa área, é que, assim, não tem tempo para nada, né? Então, quando você encara o Instagram como uma ferramenta de trabalho, o ideal é você ter horas do seu dia dedicado para isso, Sim. né? Mas é fácil falar. Mas por muito tempo, hoje, eu tenho um horário na minha agenda dedicada para essa função. Mas porque é uma transição, né, gente? Enquanto aquilo não tá te dando algum retorno, nada, você vai espremendo nos intervalos que você tem e você vai se programando. Mas é isso, o ideal é você se informar e você ter horas separadas do seu dia para se dedicar a isso. E hoje você trabalha nos dois mundos. No Nos dois digital mundos. e ainda tem bebê chegando hoje às 2 da manhã. Eu clinico ainda, eu não quero parar, isso me faz muito bem também continuar esse contato com o ser humano ali, né? Da Sim. assistência, da coisa do E médico engrossa o mesmo. caldo também, né, Renata? Assim, porque tem experiências que você vai ver no seu consultório ou dentro de um hospital, que é o que você consegue dividir com outras pessoas. E esse é o real propósito, né? Exato. Então, assim, eu não quero parar de atender, mas hoje eu vivo uma transição de carreira, sim. Então, antes era 25% digital, 75% clínica, atualmente está 50-50 e, eventualmente, o que a gente quer fazer é progredir para 75% digital, 25% clínica. E uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida sendo obstetra, por isso, assim, que eu acho que é muito legal o que vocês estão fazendo aqui, porque, veja, a experiência de alguém pode ajudar a dar uma visão para outra pessoa que está ouvindo, né? Quando que eu imaginei, gente, sendo obstetra, que eu ia ter uma certa liberdade geográfica? Obstetra. Tem liberdade geográfica? Não. Do tipo, eu posso, né? Eu tenho que estar perto da maternidade, eu tenho que estar perto da paciente. Exatamente. E aí, atualmente, como andam as coisas, eu tenho uma liberdade muito maior do que eu já tive. Então, a vida vai levando a gente para determinados caminhos e hoje eu acho que a gente nunca viveu uma época em que tem tantas possibilidades, Exato. né? Exato. E no final das contas, quando você faz alguma coisa que serve outras pessoas, que ajuda outras pessoas de verdade, eu acho que o universo vai conspirando para aquilo dar certo. Exato. E eu tava Né? com isso na cabeça, né? Eu tava com isso pra te comentar. Porque às vezes quando uma pessoa opta pela medicina, seja em qual especialidade for, é porque de fato a pessoa tem uma predisposição no servir, né? A pessoa, o médico, seja qual for a especialidade de novo, ele é uma pessoa que tem essa aptidão por cuidar, por tratar, por servir. E quando você olha a rede digital no teu propósito, que é entregar informação, você está seguindo com o teu propósito de continuar servindo as pessoas, e principalmente no momento atual da nossa geração, que é a falta de informação de qualidade, porque nós somos inundados por informação, sim, mas fazer esse filtro e trazer essa consciência, que é uma informação de qualidade, que salva vidas,
e entrega para muitos que provavelmente não têm acesso de uma consulta, é a extensão de um cumprimento de propósito, né? Você continua servindo. Numa escala Absurdo. inimaginável, que antes assim, a Exatamente. gente não conseguia imaginar. Porque, ó, antes da rede social, eu já tinha dado aula, no máximo, para 2.000 pessoas, que é bastante. Que é bastante, que já é bastante. Que é bastante. Hoje, numa live, acho que o nosso recorde foi o quê, Ivi? 3.000? 3.000, assim, numa live que não era uma live de lançamento, né? Uma live normal. Uhum. 3.000 pessoas. Numa Olha só. noite ali, Que é um impacto né? Nos stories, a gente tá ali com 45, 40 mil pessoas todos os dias. E você tá, de alguma maneira, Uau. impactando. Quando isso? E que você tá na sua casa e você interrompe uma viagem, quiçá. Ou seja, você não precisa necessariamente da estrutura, do espaço. Porque quando você fala assim, eu quero ser palestrante porque eu quero colocar 40 mil, eu quero colocar uma audiência de 40 mil pessoas. Você se barra no quê? Eu não tenho dinheiro para alocar um espaço com 40 mil cadeiras. 40 mil pessoas. Exato. Entendeu? E você tem o poder da sala da tua casa fazer. É incrível mesmo, né? Como é que você construiu seus produtos, né? Você falou, não é nem sempre de lançamento. Como é que você construiu os produtos que você hoje trabalha nas redes sociais? Bom, É outro skill, gente. É outra coisa. Não é só você É. abrir e gravar. Você tem que pensar Sim. no roteiro, o que você vai propor, qual que é o objetivo final, o que as pessoas vão, no final do dia, né, ganhar com aquilo. Como é que é essa construção? foi uma evolução também. Quando eu comecei com produtos no digital, o meu primeiro lançamento foi para gestante de alto risco, que era aquilo que eu falei ali, é o que que eu você quero ajudar mais, essas né? mamães que têm essa dor e tal. Mas aí eu fui percebendo que, assim, eu queria conseguir ajudar as gestantes que não estão nessa faixa de risco, que são gestantes com risco habitual, porque é a maioria. Porque aí você começa assim, eu quero ajudar mais pessoas. Aí eu comecei com um lançamento de um curso para gestante de alto risco, aí eu fui evoluindo para outros cursos. Aí, né, depois que o Lucas chegou na minha vida, eu entendi melhor o poder da comunidade, né? Então, hoje, o foco do meu Instagram é fortalecer a nossa comunidade. E o que é a nossa comunidade? Hoje a gente tem uma comunidade que chama-se Clubinho das Grávidas. E a gente, lá dentro, é uma plataforma em que tem as aulas separadas por temas, em que tem um curso gravado lá dentro, com um passo a passo de uma gravidez de sucesso. O que ela faz de 4 a 8 semanas, o que ela faz de 8 a 12 semanas. Sabe aquela coisa que você fala, onde que eu vou conseguir informação? Lá eu quero eu quero que elas achem tudo que elas precisem ali, né? Então, os nossos esforços é para que a nossa comunidade ganhe força, ganhe tração. E isso está acontecendo, graças a Deus. Então, a gente está focando muito nisso. A gente está com mais de 4.000 alunas, né, Ive? Quanto que a gente deve estar agora? Deve estar chegando a 5.000, né? Deve estar chegando a 5.000. Então, e eu tenho, assim, uma felicidade imensa. Quando eu olho para a nossa plataforma, falo, meu Deus, olha que coisa incrível, porque o que ela quer saber, assim, eu quero saber de alimentação, tem. Quero saber exercício físico na gestação, tem. Quero saber de diabetes gestacional, tem. Eu quero saber de parto, tem. Quero saber de pós-parto, tem. Então, Que legal. é muito incrível. Então, a gente está focando para as grávidas, a gente está focando no poder da comunidade, né? E aí, a gente vê que isso, assim, hoje o meu principal foco com elas é E esse. ali elas se interagem umas às outras ou não? É só É uma plataforma que cada uma acessa? É uma plataforma que cada uma acessa. A gente tem um grupo no Facebook que elas podem interagir, que é essa a ideia, né? Mas a gente vai vendo, assim, com os comentários delas, a gente vai vendo as necessidades que elas têm, que às vezes não estava passando pela minha cabeça, que eu não consigo mapear. E aí, uma pergunta de uma acaba ajudando a outra, né? Olha que legal. Mas é esse o Elas poder. ficam trocando figurinha, né? É o poder da comunidade mesmo, né? Sim, e é o que ela tá falando, né? Às vezes a dúvida de uma é um tema, você impacta outras, e que daqui a pouco aquela poderia ter a mesma dúvida. Eu tô num período diferente de gestação, quando eu chegar lá, posso ter a mesma dúvida. Então vamos matar ela aqui agora. Já tá lá. tá ali gravado e a gente tá, claro, em constante melhoria em relação a suporte para elas, ajuda e tudo. E a gente tem material de apoio para as aulas, para elas estudarem.
E então, esse é o nosso principal foco agora, na comunidade. E eu acho que esse é um outro benefício, né? Hoje você aprende aonde você estiver, a hora que você quiser. Isso também Tá é lavando muito... louça ali, deixa eu ver sobre o Exato. morfológico que eu vou fazer amanhã, né? Você tá indo pro Exatamente. trabalho, bota o fone, tá no celular, né? Pode estar no computador, mas pode estar no seu celular aqui. Uhum. Elas vêm pelo celular e de uma maneira organizada, então às vezes elas se sentem um pouco... Nossa, é muita aula, tem mais de 100 aulas aqui por onde eu começo. Mas quando está organizado por tema, mais recente em cima e tal, não sei o quê, aí elas conseguem, né? Nossa, e quando a gente tá Organizar. grávida também, a gente fica tão com apetite de informação, porque é um mundo tão absurdamente novo que você fala, meu Deus, só tenho 9 meses pra aprender tudo isso. É. E tem muito, o e povo muito me demanda palpite, esse material. né? Tati, vem um monte de palpite, né? Ah, não faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, Então, outro. quando ela tá mais segura, né? Exato. Quando ela tem informação, exatamente, ela Ela sabe fica- filtrar Ela filtra. É. e consegue ignorar a mãe, a avó, consegue ignorar até a mãe. Porque não é, menina, porque não é porque é a nossa mãe que tá tão certa assim por conta dessa evolução de medicina que você bem colocou. É. E outra também, né, Tati? A gente tem que pensar que o que moveu a evolução até agora não é o que vai mover daqui pra frente, né? Tem muitas outras coisas que a gente vai ter que aprimorar para chegar em outros Exato. resultados. E como vocês trabalham, assim, com lançamentos de coisas novas? Olhando a comunidade, pesquisando lá fora. Hoje isso é muito dinâmico, né? E a gente acessa tudo que tem lá fora. Fora do Brasil tem muita coisa bacana. Como é que vocês constroem as novidades? Ó, na necessidade delas. Então, eu aprendi isso com o digital também. Eu comecei falando, lembra, do que eu queria falar, né? Do alto risco e tal, não sei o quê. Hoje eu percebi que, assim, o sucesso do negócio é eu falar e elas precisam saber. Então, quem vai ditar o ritmo das coisas, próximos lançamentos e tal, é a necessidade delas, é onde está a dor delas. Como eu posso ajudá-las, né? E a gente já tem ideias, muitas ideias, né? E tanto para as mamães, como a gente tem ideias também para os colegas obstetras. Eu ia chegar nessa pergunta. Chegamos ao ponto que eu queria. Eu estou vendo uma movimentação muito, como você bem colocou, existem muito dos profissionais da geração atual, da sua época, e eles são contra a rede social. Mas eles, não é que eles são contra, eles são um pouco reticentes. Isso. Mas eles entendem a necessidade, entendem que eles precisam estar, mas não sabem por onde começar. Eu tenho alguns contatos, a mim, inclusive o meu próprio nutricionista, Dr. Anderson, um abraço para você. Ele tem visto, uma conversa recente que nós tivemos, a gente falou sobre isso, ele tem visto essa movimentação de profissionais da área de saúde que já estão no marketing digital, estão sentindo a necessidade de se tornarem mentores de profissional da saúde para mentorarem eles nessa rede. Exatamente. Você também tem visto essa necessidade? Existe essa demanda da área da saúde para eles serem mentorados, para aprenderem do digital? Existe esse espaço e tá na gaveta dos meus sonhos, né? Do legado, assim, que eu gostaria de ter. Muito, um desejo bem fundo ali na minha alma. Por quê? Quando você impacta um profissional, você impacta todas as pacientes que passam por ele. Exatamente. Né? Então, o que eu vejo da mesma beleza que a gente tem a comunidade das grávidas, fazer uma comunidade de obstetras em que existe atualização, porque quando a gente vai para um congresso, gente, você não sai de lá, você ouve as novidades e tal, mas você não sai de lá assim, tá bom, no pré-natal, para eu saber fazer o rastreamento disso, eu faço isso. Você não tem isso, sabe, esse passo a passo. Sim. Então, a ideia é ter uma mentoria para médicos em que a gente dê essa atualização em obstetrícia, na medicina materno-fetal, e, ao mesmo tempo, dê uma mentoria de posicionamento digital. Porque quando eu comecei, era tudo que eu mais queria saber. Por onde eu vou, para onde eu vou, quem eu chamo e tal, porque você não sabe, né? Como é que eu construo Então, isso? como é que eu construo isso? E ter o poder de uma comunidade que consegue se ajudar também. No seguinte sentido, vamos discutir casos difíceis, desafiadores, novidades que estão chegando. Então, eu quero ter essa coisa de estar sempre nos melhores congressos de medicina fetal, obstetrícia, pegar as novidades e trazer para a comunidade. E ter essa mentoria para colegas também.
para médicos. Que incrível. Então, eu vejo espaço para isso acontecer. Eu acho que isso... Mentores são fundamentais, né? A gente fala muito aqui no canal que a pessoa que já passou por aquela trilha, conhece os buracos, sabe aonde tem que sair, como sair, Gente, ajuda, né? E encurta o caminho. Não é que facilita o caminho, não é que vai fazer, olha só, vai ficar 5 vezes mais fácil. Não, não é isso. Mas eu posso te mostrar o que eu passei, o que funcionou, e você pode testar. Se Exato. testar der certo, Sim, bingo, né? é por isso que o Lucas, voltando no Lucas, tô falando do Lucas Scudeler, gente, que ele é o meu mentor, profissional, espiritual, enfim. Ele alavancou minha vida de um tanto. Eu falo pra ele assim, não tem o que eu fale pra você de agradecimento. Não tem. Sensacional. Tipo, desde que eu conheci ele, olha só, olha as faces, né? As interfaces da vida. Desde que eu conheci, eu perdi 30 quilos, né? Então eu melhorei minha saúde. Em relação a tudo também, fazer exercício físico constante e tal, então melhorei. Eu consegui entender essa parte profissional, fiz praticamente uma transição de carreira, né? Então, olha o quanto ele me alavanca. uhum. Talvez eu fosse demorar, sei lá, 5, 10 anos para entender alguns caminhos no digital e ele generosamente passou para mim, né? Então, assim, é o que você falou, o poder de um mentor, né? Assim, eu acho que é isso, encurtar o tempo de aprendizado, alavancar todas as áreas da sua vida. Então, e aí de eu pensar que eu posso passar um pouco desse conhecimento para colegas obstetras que querem seguir o caminho do digital, ou que querem ter uma comunidade assim, quero me atualizar. Por exemplo, eu converso com médicos que estão no interior de São Paulo, eles falam para mim, eu não tenho com quem discutir esse caso, porque o colega do lado é meu, como é que chama? Concorrente. Então, eles não ficam se conversando, dividindo. Sim. Imagina você sentar ali numa mesa, que eu quero trazer também pessoas renomadas dentro da área, tudo para entrar na comunidade, dos médicos agora falando. Imagine se você poder sentar ali e discutir com pessoas que sabem muito sobre determinado assunto e você pode trocar figurinha, sabe? Incrível. Isso é muito incrível. Então, Por isso de que fato, experiências contam. por isso que Experiências contam. contam. E é de fato um oceano azul, né? Porque embora você já tenha atingido um número expressivo, ainda tem muito mais para atingir, ainda tem muito mais mercado para atacar, e a gente não consegue nem ver um fim, né? Então, olha a beleza de quando você não coloca assim, ó. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho, por exemplo. Ou eu vou ser feliz quando eu casar. Ou eu vou ser feliz quando eu perder 30 quilos. Quando você coloca a sua felicidade num propósito de ajudar pessoas, por exemplo, é infinito. É infinito, exatamente. É infinito. Porque você pode, em algum momento, falar, eu quero ajudar grávidas, eu quero ajudar médicos, mas ajudar pessoas não tem fim. Exatamente. É uma corrente, como você colocou, é uma corrente infinita, porque você já ajuda o seu meio, e aí você ajuda os médicos que ajudam outras pessoas, e dali vão nascer outros profissionais que vão continuar com o teu legado. Isso. É incrível. Eu O acho que isso acesso a esse marketing, a esse digital é absurdo. E isso vale para todo mundo em qualquer profissão. É um fato. É um fato. Mas Estamos nos aproximando do fim. o diretor já levanta. E a gente tem aqui, a gente tem um termômetro aqui chamado diretor. Quando ele levanta, a gente já começa assim, sabe? Passou Ai, meu rápido, Deus, gente. meu O Deus. papo foi muito legal. Delícia de papo, delícia de papo. Eu gostei E muito. já antecipo meus parabéns pela sua trajetória. Pô, muito obrigada. Lindíssimo. É uma profissão lindíssima, né, por si só. E tudo que você tem agregado a ela tem deixado ela mais linda ainda. Então, parabéns pela tua escolha, parabéns pelo teu projeto, parabéns por tudo que você entrega no Instagram. E continue, porque é bonito de ver. E com certeza teu legado vai permanecer por muito tempo. Pô, Tá gente, bom? que Propósito legal. bacana Muito de quebrar a obrigada. barreira aí pros outros médicos, gente. Não Você é? tem uma informação É, isso vai importante. ser ótimo. Ou quem sabe, né? de repente, num próximo podcast, isso já está instituído, a Não gente é? fala dos resultados. Não Já, é? a gente sempre Tenho fala assim, 30 certeza que vai ser um segundos aqui. sucesso. Então a gente já tá marcando aqui, mas aí Exato. vocês segurem um Vamos pouquinho, colocar tá? intenção. Rê, olhe para esta câmera aqui e fale pra gente como que as pessoas te encontram nas redes sociais. Tenho certeza que você vai gostar de se conectar com elas. Fique à vontade. Sim. Gente, olha só, eu estou nas redes sociais com o mesmo nome, doutora _ Renata Lopes.
lá no Instagram, no TikTok, no YouTube. E eu concentro principalmente lá no Instagram. E vou ficar muito feliz se vocês quiserem entrar em contato, conversar, vindo daqui das Experiências Contam, deixa lá um direct e a gente começa essa conversa. Doutora, muitíssimo. Doutora de novo. Doutora Renata. Eu achei que até o final ela já ia, né? Pois Não é, funcionou. gente. Eu respeito, Achei que a gente já ia estar no Rê. Muitíssimo obrigado pela tua Obrigada, participação. gente. De novo, muitíssimo obrigado por ter compartilhado a tua experiência e parabéns por toda a tua história. Muito obrigada, gente. Obrigada, a gente Obrigada, acredita Dai. aqui no canal que o tempo é a maior moeda que a gente pode doar. Então, acho que você tá, assim, no propósito certo, tá doando o seu tempo dentro do Instagram e aqui com a gente. Então, agradeço muito a aula e muito, muito, muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você pelo teu tempo, obrigado por ter ficado com a gente. Tá assistindo pelo YouTube? Corre lá no Instagram, segue a gente, Experiências Contam. Vai lá no LinkedIn, nós estamos lá também. Spotify, tá parado no trânsito? Quer ouvir algo de qualidade para agregar ao seu dia? Estamos lá também. Experiências Contam _ podcast. Muito obrigado pela tua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.